a gente viu o caso do tubo comprimido de forma excêntrica e comparou com a flambagem do tubo, caso a força fosse no centro dele. Agora, veja o que acontece. Quando o tubo flamba, né, ele faz assim. Então, esse E aumenta. E não é apenas e tão somente aplicar aquele valor sigma igual P0 mais P1 sobre A mais P1 E sobre W. Né? Por quê? Porque o E não é mais E. O E agora é E mais E'. Tá? Existe uma lei que chama Lei da Secante. Lei da secante. Secante é a função trigonométrica secante. Tá? É a função trigonométrica. E a lei da secante, ela dá um novo valor de sigma igual, que leva em conta esse E'. Essa expressão é uma expressão muito complicada e que está no livro do Hibbeler e não tem dedução. E nem imagino como seria. Nós temos falado aqui de alguns casos desses, né? Aquela norma brasileira, né? Aquele número 10.363.000, ou aquela outra, lambda ao quadrado sobre 18.000. 1 mais lambda ao quadrado sobre 18.000. Então, isso é uma coisa típica de norma. Eu tinha um outro exemplo. Se eu lembrar, eu falo. Então, quanto vale a nova tensão caso eu utilize a lei da secante? É uma expressão federal. Está aqui na página 130, embaixo. Sigma C vai ser igual P1 sobre A, abre colchete, 1 mais E C sobre I ao quadrado, secante de L sobre 2I raiz quadrada de P1 sobre E A. Fecha. Essa é a nova tensão
que leva em consideração não só a excentricidade da construção, mas a excentricidade ocorrendo já dentro do estado de flambagem. Consequentemente, não é? Esse P1 aqui tinha dado 4.494. 4.494. Aqui tem que dar menor. Se der 5.870, pode fazer de novo, né? O que é isso aqui, né? O P1 é o P1, área, E é o 185 milímetros, I é o 7,46, secante, L são os 10 metros, I, P1 e A. Só tem o C aqui. O C é a distância que vai para um perfil genérico, né? Do baricentro, da linha do baricentro até a parte mais externa da minha viga. Que no caso aqui, não é? O C, então vai ser igual a D sobre 2, né? Que vai do baricentro até na parte mais externa do meu tubo, 219,07. Então, perdão. Tem essa conta aqui em algum lugar. $10,953. 21,907 dá 10. É o único dado novo que entra aí. 953 centímetros. Ok? É a única letrinha nova que tem nessa expressão, é essa letrinha C. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o novo valor de P1, né? O novo valor de P1. Com que é que eu vou comparar o novo valor de P1, né? Eu vou fazer um sigma admissível igual ao π2 e sobre n lambda. Lambda 2. Nós já fizemos isso no exercício na parte anterior. Então, isso aqui vale π2, 2.100.000, 3, que é o N sugerido pela ASTM, que era a norma que foi indicada, 134 ao quadrado. Isso dá 384,76 quilograma-força por centímetro quadrado. Ok? Então, olha o que vocês podem ver aqui. O sigma E do tubo é 2.400. Olha o sigma de flambagem. Menor do que 400. O sugerido pela ASTM. Isso vai dar menor do que aquele sigma da NB14. Vai dar menor do que ele também. Ou seja, a ASTM, ela sabe o que ela está fazendo? Ela já colocou um fator de segurança N até maior nesse caso aqui. Então, agora é só substituir valor, né? Eu vou apagar isso aqui. Essa tensão aqui tem
tem que ser, no máximo, igual a 384. Vírgula 76. Então, eu vou apagar isso aqui para poder ficar mais confortável da gente colocar essa expressão. Então, vamos lá. Trezentos e 384,76 vai ser igual. P1, eu não sei quanto vale. Área, 54,2 centímetros quadrados. 1 mais E, 18,5. E 18,5. O C, a gente calculou aqui agora, vale 10,953. Dividido por I ao quadrado. I, 7,46. Ao quadrado. Secante. L, 1000 centímetros. 2 vezes 7,46. I, raiz quadrada. Agora eu vou apagar o resto da lousa. Eu estava mantendo para tirar algum valor de lá. Agora eu vou apagar. Raiz quadrada de P1, 54,2, que é a área, vezes 2.100.000. Legal? O que eu tenho aqui? P1. Eu tenho uma equação simplesinha de tudo em P1. Né? O P1 está aqui e o P1 está dentro da raiz da secante também. Se alguém souber resolver essa equação, resolve. Eu não sei. O que eu fiz? Eu fiz por tentativa. Eu montei uma equaçãozinha e fui substituindo o valor de P1 até aproximar o 384. O valor tem que ser menor do que 4.494. Tem que ser menor, porque o E aumentou. P1. 4.200 quilograma-força. Para nossa alegria, né, a força diminuiu mais ainda, né, para nossa alegria. Eu fiz aqui na minha apostila, né, o que eu fiz? Eu fiz o caminho inverso agora. Eu pus aqui 4.494 e falei assim, qual é a tensão que a barra está submetida
caso eu tivesse aplicado os 4.494. Essa tensão aumenta de 384 para 413. Para 413. Legal? Bom, então agora eu vou pôr o tubo na horizontal, porque na vertical eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou pôr ele na horizontal. Eu tenho que apagar isso. Isso está tudo escritinho, não é? Na apostila. Portanto, não há motivo de preocupação. Vocês vão poder estudar isso. Beleza. Agora eu vou tirar essa figura e vou colocar um tubo na horizontal. Professor, Oi. a câmera desfocou de novo. De novo. Não, Poliana, ela voltou aqui. Eu vou fazer de novo. Eu interrompo o meu vídeo. Vê agora. Acho que está normal. Tá turva ainda. Mas eu acho que esse tanto que ela está embaçadinha, eu acho que faz parte do sistema, porque ela não tem uma definição. Veja bem, a minha câmera é uma câmera, não é uma câmerazinha mais simplesinha, mas também não é uma câmera sofisticada, né? Eu não tenho uma câmera da IPTV, por exemplo, né? Então, mas essa imagem ali, pelo que o pessoal pode até me ajudar, está perfeitamente legível, né? Ok? Bom. Então, eu vou colocar agora o tubo na horizontal. E aqui, agora, eu tenho o peso próprio. Ou seja, além da carga excêntrica, considerando a lei da secante também, eu ainda vou somar um QL2 sobre 8, um momento igual a QL2 sobre 8. Né? E aí, agora sim eu vou calcular o Q que eu pulei aqui atrás. Quanto vale o Q? O peso próprio distribuído. O peso próprio distribuído
vale que eu vou fazer quilograma-força por centímetro. Porque eu estou fazendo tudo em centímetros, né? Então, eu vou ver quanto pesa 1 centímetro do meu tubo. Então, vai a área vezes a altura, 1 centímetro. Esse é o volume, né? Esse é o volume em centímetros cúbicos. Vezes 7,85 gramas por centímetro cúbico. Então, isso daqui está dado em gramas por centímetro. Divide por 1000, dá quilograma por centímetro. Zero vírgula 42,54 quilograma-força por centímetro. Tá bom. Agora sim. Deixa eu me situar de novo aqui. Quanto vale o momento fletor do peso próprio? Esse aqui vai ser igual ao Q em centímetro, né? Em quilograma por centímetro. 0,4254 vezes o L 1000 ao quadrado dividido por 8. Que é L2 sobre 8. Deu 53.175 quilograma-força centímetro. Então, agora, né, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sigma do P1 comprimindo a área. Um sigma do P1 fora de centro, dando um momento fletor P1 vezes Z. Eu tenho a lei da secante, que aumenta o E. E agora eu tenho mais um momento fletor, que é L2 sobre 8. Então eu vou ter um sigma a mais, né? Vou fazer aqui rapidinho. O que eu tenho? No tubo, ó. O tubo está aqui. Parede do tubo. Eu tenho compressão. Mais a flexão. Isso aqui é tensão de compressão, tá? Agora eu tenho a flexão da excentricidade E. Como eu fiz com a lei da secante, né, esse valor aqui aumenta. Então eu tenho esse valor de sigma C. E tenho mais um sigma de compressão do peso próprio. Certo? Eu tenho 4 solicitações. A compressão, a flexão, aumentada da lei da secante, e agora eu tenho também compressão em cima do peso próprio.
Se eu somar tudo isso, isso tem que ser menor do que o sigma admissível. Certo? Tá bom. Então, agora, eu calculei o momento, né? Então, quanto vai ser essa sigma? Vou fazer aqui, ó. Sigma do peso próprio. É M sobre W, que é igual a 53.175 dividido pelo W, que, se a minha cabeça ainda funciona, é 275,47. Isso dá 193,33 quilograma-força por centímetro quadrado. Essa é a tensão, essa tensão aqui, ó, de compressão do peso próprio, que vai somar com essas aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo, ok? Vou apagar essa parte aqui, para poder escrever embaixo. Bom, vou escrever uma outra frase, uma outra linha aqui. Eu vou escrever aquela figura de outra forma. O sigma total vai ser igual. Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. O sigma C. O sigma C é aquele resultado daquela expressão enorme. Mais o sigma do peso próprio isso tem que ser igual, né, ou menor do que o sigma admissível, que é igual ao sigma de flambagem sobre 3. Coeficiente de segurança, 3,0, para identificar que isso aqui é coeficiente de segurança. Bom, só que o que é que eu fiz? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Eu vou passar isso aqui, eu vou passar o peso próprio para o lado de lá, tá? Então, eu vou colocar aqui, em vez de eu ter o peso próprio aqui, eu vou colocar isso aqui, menos sigma. Dava na mesma, né? Eu fiz assim. Menos o sigma do peso próprio. Então, vamos lá. O sigma total, então, quanto é? P1 sobre aquele da lei da secante. 54,2. 1 mais. 1 mais. 18,5 vezes 10,953 dividido por 7,46 i ao quadrado essa expressão vezes secante. De secante de L 1000
dividido por 2i, 2 vezes 7,46, raiz de P1, e 2.100.000 vezes 54,2. Fecha, fecha. Isso tem que ser igual. A tensão de flexão, o que era? Era π2 e lambda ao quadrado embaixo, 134 ao quadrado, vezes 3, que é o coeficiente de segurança. Esse aqui é o sigma admissível. Olha lá, sigma de flambagem por 3. Agora, menos o sigma do peso próprio, menos o 193, que é o sigma do peso próprio. Menos 193,33. E é isso. Né? O que vai acontecer agora? Agora, de novo, eu tenho que tirar o P1 por tentativa. Porque eu não sei resolver essa equação. De novo, eu fiz por tentativa. O P1 vai ser menor do que o 4.200 ainda. Agora, não vai ser pouco menor. Porque quando eu pus a flambagem normal com a excentricidade e acrescentei a excentricidade da própria flambagem, caiu de 4.494 para 4.200. Caiu 294. Agora, eu tenho um peso próprio no tubo que não é pequeno e tem 10 metros de vão. Então, esse valor é alto. Esse valor é alto. Perdão, é baixo, né? Ao contrário. Então, o Q1 tem que dar menor do que 4.494 e tem que dar menor do que 4.200. Deu 2.181,5. Que não é uma força. Moral. Esse é para cumprir essa situação de N igual a 3, nesse tubo aqui, pesando isso, esse é o maior P1 que eu posso acrescentar aqui. Né? Então, essa é a terceira parte do nosso problema. Em pé com a hipérbole, fizemos em pé no centro, em pé com a excêntrico, em pé excêntrico com a secante, e pusemos ele na horizontal, com a secante com tudo. Esse é o menor, esse é o maior valor de P1 para eu atingir esse valor aqui com N igual a 3. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o cabo de aço. Aqui eu tenho 2.181,5. Quanto eu tenho aqui? V. 56 graus. Quanto vale o V?
V, vou fazer ali naquele cantinho. O V vai ser igual a 2.181,5 tangente de 56 graus. Isso dá 3.234,2. 3.234,2 kgfm. Eu tenho isso do lado de cá, 3.200 aqui, 3.200 aqui. Quanto eu tenho aqui? Q. Essa é a resposta para o ferezinho. Qual é a maior carga que eu posso pendurar, né, para isso aqui ficar dentro de um coeficiente de segurança 3? Q igual 2 vezes 3.234,2, Q igual 6.468,4 kgfm. Essa é a resposta que o ferezinho esperava. Pergunta dele qual que é? Qual é a maior carga que eu posso pendurar nesse balancinho? Para ele não, porque já pensou se esse balancinho... Pensa bem. Se esse balancinho plano aqui. E essa parede do evaporador cai lá de cima no meio do prédio. Ó. Então é isso, pessoal. Então esse é o nosso segundo exercício. Legal? Agora, nós vamos mudar de assunto e fazer um exercício também. Tá? Nós vamos falar, virando a página, ó, sobre flambagem lateral por torção. O que é isso? Não é? Aqui eu estava aplicando uma carga vertical, né? Uma carga axial. Agora eu vou pegar uma viga e vou aplicar um momento torsor nela, um momento fletor nela. E momento fletor, né? E vou ver o que vai acontecer. Vai acontecer que a base superior da minha viga vai ficar comprimida e a base inferior vai ficar tracionada. Como o IY é muito menor do que o IX, chega num ponto que essa base perde a estabilidade e a viga faz assim, ó. Ela tomba de lado. Tomba de lado, o que é? Ela torce lateralmente. Então chama flambagem lateral por torção. Essa figura aqui, ó, tá bem. Essa figura aqui tá bem explicativa. Eu esqueci eu poderia ter copiado para compartilhar essa figura e eu não fiz isso. Mas eu vou mostrar, eu vou compartilhar aquela fotografia que eu mostrei para você, que eu enviei para vocês no plano de aula.
Olha essa situação. Isso aqui é uma estrutura que caiu. Eu vou mostrar alguns pontos para vocês. Bom, ela caiu e aqui eu tenho uma viga, ali eu tenho uma outra viga deitada ali, e lá no fundo eu tenho outra. Não é? Então eu tenho um vão daqui, aqui, e um vão daqui, aqui. Essas daqui são as terças da cobertura, onde eu iria apoiar as telhas. Ok? Então vamos ver. Vou falar uma outra coisa primeiro. E depois eu volto no compartilhamento. Essa questão da flambagem lateral por torção, ela pode acontecer de maneira geral na viga, a viga tombar lateralmente, mas se houver algum ponto vulnerável, ou na base, vou fazer a figura aqui, ó. Se houver algum ponto vulnerável, né? Tenho aqui a minha viga. Epa. Tenho aqui a minha viga. E ela vai sofrer essa flambagem lateral por torção. Ok? Ela vai fazer assim, ó, por torção. Mas, se algum ponto tem um outro conceito de flambagem que eu estou passando agora. Nós falamos até agora na flambagem por compressão, né? Agora nós estamos falando de flambagem lateral por torção, chama FLT. Agora eu vou fazer outra figura aqui, ó. Eu tenho minha viga. Pode acontecer, como essa base tem um momento de inércia dela, fininha, não é? Pode ser que aconteça, não é? Ou a flambagem lateral por torção, ou pode, como ela está comprimida, ela faz isso aqui, ó. Ela entorta de lado, né? Ela estava assim. E ela faz assim, ó. Local. Local. E nesse caso, eu tenho duas situações. A flambagem local da base e a flambagem local da alma. Porque a alma também pode perder estabilidade localmente. Então, nesse conceito de flambagem, existem duas situações. A flambagem localizada, que pode ser da base ou da alma, e a flambagem lateral por torção. Tem três aqui, ó.
Tem 3 aqui. A norma NBR 8.800 dá o cálculo completo disso. E no nosso cálculo de estrutura de cobertura, a gente faz isso. A gente aprende a calcular isso aqui. Porém, os autores indicam também, pela geometria dos perfis padronizados, não é? Os autores indicam que, se chegar nesse ponto, né, se a gente prevenir contra esse ponto, a gente já está prevenido contra esse daqui. Então, aqui agora, hoje, eu vou dar apenas a flambagem lateral por torção, porque ela engloba essas duas aqui. Porém, no curso de cobertura metálica, a gente é obrigado a calcular as 3. As 3. Então, eu vou calcular flambagem lateral por torção. Agora, eu vou voltar a compartilhar aquela figura. Porque nessa figura existem vários pontos de flambagem localizada. Exatamente porque ela caiu e aí os esforços foram muito maiores, né? Muito maiores. Então, aqui deformou tudo que tinha direito, né? Por isso eu guardo essa figura, essa fotografia, assim como outras, eu tenho ela, essa figura faz parte da minha apostila de cobertura metálica, porque ela é um bom exemplo. Veja essa situação aqui, ó. Olha como a viga está praticamente inteira, a terça. Essa viga, a viga que suporta a telha chama terça. Essa daqui, ela está praticamente íntegra. Mas olha a base superior dela. O que aconteceu? Flambou localmente. Aqui está perfeito. Aqui está perfeito. Nesse ponto, aconteceu uma flambagem lateral. Vocês vão falar assim, mas a estrutura caiu, não sei o quê. Não, o meu objetivo não é falar a estrutura caída, é mostrar que se esse momento fleitor provocado pela queda for muito alto, ele provocou aqui uma flambagem localizada da base superior. E é sempre na comprimida, né? Bom, agora vou mostrar essa aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Também aqui, vocês vão ver, a terça está retinha. A terça está retinha. Mas, olha a base. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais o que acontece. Olha a base e a alma como empenaram completamente, né? Então, aqui também aconteceu uma flambagem localizada. Talvez aqui a foto não é tão clara, mas da base e da alma. Bom, depois, olha essa aqui, ó. Essa daqui, ó, a terça torceu, né? Ela torceu até chegar no apoio. O que aconteceu aqui? Ela tombou lateralmente. Então, aqui é uma flambagem lateral por torção. E, finalmente, aqui, não é? O que eu tenho aqui? Essa daqui é a minha viga principal, onde eu estou apoiando as terças para apoiar a telha. Ok? Então, nessa viga principal, eu tenho
Isso aqui chama banzo superior, isso aqui chama banzo inferior. O banzo superior e o banzo inferior são duas vigas U. Essa daqui de boca para baixo, essa daqui de boca para cima. Olha o que aconteceu nesse U aqui. Localmente, né? As duas bases abriram para fora. Então, isso aqui é uma flambagem localizada. Acontece só aqui. Aqui está tudo perfeito, ó. Né? Ok? Então, era isso que eu queria compartilhar. Eu vou mostrar aqui a viga 1. Eu tenho uma viga 1. O que aconteceu ali? Por causa do momento fletor, né? Isso aqui com esse momento fletor aqui, né? Isso aqui fez assim, ó. Saiu para fora. Ou seja, as bases fizeram isso. Flambagem localizada. Flambagem lateral por torção. Aqui não é localizada. Ali é localizada. Na base ou na alma. Aqui foi a base. Ok? Então tá bom. Agora eu vou dar as expressões, ou a expressão, né, que me permite calcular qual é o maior. Eu tenho uma viga, pode ser uma viga I, etc., né, em que o IX é maior do que o IY. Então, a perda de estabilidade lateral ocorre sempre porque o IY é pequeno. Eu aplico um momento aqui, né? Aí a base comprime, a base superior comprime. E o IY é pequeno. O que a base superior faz? Tomba. Perde a estabilidade, né? Então, esse é o caso. Qual é o momento fletor máximo que eu posso aplicar numa viga em N situações? A literatura que eu tenho ensina a NBR 8800 tem todas as situações, tá? Tem todas as situações. Mas eu vou resolver hoje para a viga I, porque senão isso aqui não acaba mais, tá? Então eu vou fazer qual é uma viga comprimento L, qual é o momento torsor máximo que eu posso aplicar para ela flambar lateralmente. É uma expressão, outra daquelas, né? Aquela hora eu queria lembrar e não passava na minha cabeça. Agora eu passei nesse caso aqui, né? São expressões que você olha a expressão e você fala assim, como que pode deduzir uma expressão dessa? Não é? Eu gostaria de saber, não é? A própria expressão da tensão de compressão do Hertz no dente da engrenagem.
né, para o desgaste. Aquela expressão lá é, assim, completamente estranha. Não parece, assim, você olhar conceitos básicos de resistência dos materiais, você não enxerga isso naquelas expressões. O próprio Niemann tem várias expressões que são totalmente empíricas, na prática. Quando a gente viu interferência, montagem de cubo sobre eixo, por interferência pura ou por interferência térmica, que o Niemann fala para calcular qual é a força que eu posso, a força de arraste, que eu posso aplicar, por exemplo, na minha engrenagem, para ela não escorregar no eixo. Né? Aquelas são duas expressões. Uma para interferência pura, montada com lubrificação, mas a frio, e a outra por interferência térmica. As duas expressões são muito estranhas. Muito bem. Eu vou colocar a expressão e depois eu vou fazer um exercício. Qual é o momento crítico para minha viga I? Viga I. Eu tenho. H0. TF. TF. H. BF. Aqui eu percebi que tem, em alguns lugares, eu chamei de TW, em outros eu chamei de T0. T0. Essa é a minha viga das dimensões. E eu tenho aqui o Y e o X. O IY e o IX. Bom, eu vou colocar aqui o momento crítico para flambagem lateral por torção. O momento crítico é igual. Eu vou escrever a expressão e vou explicar. CD, isso está na apostila, tá? Está aqui na página 135. O exercício que eu vou fazer hoje é que não está. Aqui na apostila tem um exercício resolvido, tá? Mas eu não vou usar esse exercício da apostila. Eu vou fazer um outro que eu vou explicar para vocês qual é. Momento crítico é igual a CB. Π ao quadrado E I, Y, até aqui a gente L, B ao quadrado. Até aqui a gente sabe, né? Agora é que vem. Olha lá. Π2EI sobre L ao quadrado. O que é isso aqui? É o caso 2. Agora aqui, ó. CW sobre IY.
1 mais 0,039, não, 0,039 J LB ao quadrado dividido por CW. Essa expressão, deixa eu ver se eu anotei aqui o autor. Eu tinha isso aqui. Um é o Timoshenko, né? O Timoshenko, no tempo que eu estudei resistência dos materiais, há 200 anos atrás, o Timoshenko já era um padrão. E tem um outro aqui que é o Guerre. Esse Guerre eu nunca ouvi falar dele. Mas essa expressão é proposta por Timoshenko e Guerre. O que é cada um desses casos? Tá bom. O CB, eu vou deixar o CB para o fim. Π2E e YL ao quadrado. Quem é o CW e o J? O resto eu tenho. O J vale 1/3 de, isso está na apostila, viu? 2BF ao cubo, não, 2BF vezes TF ao cubo, mais H0, T0 ao cubo. Vou conferir. 1/3. 2. BF, TF ao cubo, H0, T0. Quanto vale o CW? O CW é igual a 1/4. Perdão, não é 1/4. IY sobre 4 H menos TF ao quadrado. E quanto vale o CB? O CB vale. Eu vou fazer o denominador primeiro. Tem que achar aqui. Está aqui. Eu tenho na minha viga, vamos supor que eu tenho um momento, eu vou fazer um momento diferente aqui, tá? Para generalizar o exemplo. Tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Isso aqui é L sobre 4, L sobre 4, L sobre 4, L sobre 4. Tá? Então, eu pego a minha viga, divido em 4. Pego o centro, metade, metade. Tá legal? Então, aqui eu tenho um MA. Aqui eu tenho um MB. Aqui eu tenho um MC. Vou mudar uma outra coisa aqui, ó.
Então, eu tenho um valor MA, MB, MC. E eu tenho um valor aqui, M máximo. Ok? O CB, ele é igual 12 vezes 12,5 vezes M máximo. Ou seja, eu tenho que fazer o gráfico de momento fletor da minha viga e depois calcular MA, MB, MC, M máximo, etc. Né? Eu fiz aqui um caso genérico, que não é o que a gente vai tratar. Bom, agora, aqui, quanto vai ser? 2,5 M máximo. Mais 3 MA. Mais 4 MB. Mais 3 MC. Esse é o valor de CB. Deixa eu 2,5 M máximo, 3, 4, 3. Isso dá menor que 3. Então, o que é isso aqui, né? O momento crítico é igual CB. CB é essa expressão. Pi2 EY, fica lá, CW. IY sobre 4, H menos TF. Tudo isso está aqui, ó. HTF. E aqui aparece o J. O J é 1/3, 2BFTF, H0, T0. Legal? Então, isso aqui é a proposta do Timoshenko para prevenir contra a flambagem lateral por torção. Ok? Eu vou apagar essa figura e vou deixar essas expressões. E nós vamos fazer um exercício. Não dá para guardar tudo isso e menos ainda assistindo uma aula, não é? Mas qual é o objetivo, não é, da nossa conversa, do nosso papo, do nosso curso? É direcionar vocês para buscarem a solução em determinados locais, compreendendo tudo que está passando ali. Então, a apostila de resistência, não é? Nesse caso aqui, ela vai ser guardada de referência, não é? Se vocês pegarem a NBR 8800, ela também fala e ela dá exatamente essa expressão aqui para flambagem lateral por torção. Eu apenas não vou hoje fazer a flambagem localizada da alma e da base. Bom, o que eu vou fazer? Vocês se lembram daquela viga aí que a gente calculou há um tempinho atrás com solda? Era uma viga e aqui tinha uma talha que andava. Aqui era 3 metros, 9 metros, 3 metros. Ok? Tá bom. Quando a talha estava aqui, o momento fletor máximo
era esse aqui. 6.333 kgfm. E quando a talha estava no centro, aqui, dava, opa, 4.916,25 kgfm. Ok? A nossa viga era a viga. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. A viga era a 460 por 74. 460 por 74. O que era isso? 460 de altura por 74 quilos por metro. E quais eram as dimensões dessa minha viga? Agora eu vou colocar a dimensão aqui. Quatrocentos e setenta e cinco ,428 14,5 190 9. Essas eram as medidas dessa viga aqui que a gente pegou naquela aula. E naquela aula, a gente não falou nada sobre isso. Nós apenas, então, somente, calculamos a resistência da viga, escolhemos o W, verificamos a solda, não é? Construímos aquele monte de diagrama de momento fletor. E aí a gente chegou a 2 momentos fletores máximos. Esse aqui, quando a talha está aqui, e esse aqui, quando a talha está aqui. A pergunta é, vamos ver a resistência dessa viga à flambagem lateral por torção. Ou seja, eu vou calcular o momento crítico dela, e esse momento crítico tem que ser menor do que 6.300 e menor do que 4.900. Ok? Então, agora é fazer conta. Bom, vamos lá. Eu queria manter essa figura aqui. Isso aqui é complicado. Eu vou calcular o J, o CW e o CB, né? E aí depois eu aplico essa expressão aqui de baixo, eu apago isso, tá? Eu vou apagar isso aqui. Eu preciso comparar com 2 momentos, 6.300, 4.900. Tá bom. Então, quanto vale o J? O J vale 1/3. 2. BF. BF é 190. Eu vou fazer em centímetros. Vezes 19. Vezes TF.
TF é 1,45 centímetros. Ao cubo. Mais H0, 428 milímetros, 42,8. Vezes T0, 9 milímetros, vezes 0,9 ao cubo. Isso dá 49 centímetros a quarta. Ok? Eu vou calcular, porque depois eu vou manter essa expressão e aí eu aplico tudo nela. O CW é igual ao IY. O IY da nossa viga, o IY, era 1.661 centímetros a quarta. Então, 1.661 sobre 4, que multiplica H, 45,7 centímetros, 457 milímetros é o H, menos TF, 1,45, 14 milímetros e meio. 1,45. Isso aqui é o quadrado. Isso dá 813.085 centímetros a sexta. É a umidade. Agora eu vou fazer o CB. O CB tem duas situações. A literatura fala, o CB é menor que 3, para essa expressão aqui. E o autor também fala que quando a viga for em balanço, o CB vale 1. Por quê? Porque nós temos um caso, quando a talha está na ponta da viga, né? Aquele momento fletor de 6.300, ele é em balanço. Então, naquele caso, eu vou colocar CB igual a 1. Né? Posso até fazer isso agora, mas eu prefiro... Não, tá bom. Vamos fazer a viga em balanço primeiro. Então, vamos fazer assim. Eu vou apagar isso aqui, lembrando desses valores. 49 centímetros a quarta, 813, 0,85 centímetros a sexta, J, CW. Eu vou voltar nessa expressão na hora, porque o CB vale 1 pela orientação do autor quando é a viga em balanço. E nós vamos fazer, então, primeiro, fazer o momento crítico da viga em balanço e comparar com aquele 6.333. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro para viga em balanço.
Momento crítico. Igual. CB igual a 1. Pi2. T, 2.100.000. Y, 1.661. L, o L na viga em balanço era 3 metros, né? Então, 300 ao quadrado. Era o comprimento livre da minha viga, é o balanço dela. Aqui, raiz. CW, 813,085, dividido por I, 1.661. Abre. 1 mais 0,039, J, 49. J, 49. L ao quadrado, 300 ao quadrado, dividido pelo CW, 813,085. Fecha. E faz essa conta. Nessa daqui vai passar muito folgado. Muito. Por quê? Porque o 3 metros é pouco, não é? Então, a chance dela flambar lateralmente, e além disso, né, tem um outro fato, nesse caso aqui. Como ela é curta, a tendência dela, quando a talha faz isso, né, quando a talha puxa aqui, a tendência dela fazer isso, ela vai fazer isso, ela está em balanço. Ela vai tombar para lá. Não é tão grande. Né? Então, isso aqui dá momento crítico. $9.315.281. Isso aqui é quilograma-força centímetro. Isso tem que ser maior do que 6.333,00. Aqui era quilograma-força metro. Aqui é quilograma-força centímetro. Então, deu muito maior, não é? O fator de segurança deu 14. Ou seja, isso não vai flambar nunca. Ok? Nunca. Agora, eu vou fazer para a viga, para a talha no centro. Para a talha no centro. Aí eu vou ter que calcular o CB. Eu vou colocar aqui como é essa situação. Aqui eu tinha eu fiz uma pequena alteração para simplificar os cálculos. Na realidade, estava assim, ó. Aqui não era 0, aqui era 3, menos
333. Eu considerei desse jeito aqui, ó, 0, tá? E considerei também isso daqui uma parábola, que é uma parábola, não é? Do peso próprio, né? Do peso próprio. Então, isso daqui vale 0,75. Esse aqui é o momento máximo. O que está acontecendo aqui na nossa liga? O momento máximo e o MD são iguais. O MD é também o momento máximo. O que eu preciso saber? MA e MC. Esse aqui, se fizer uma parábola assim, dá 0,75 do M máximo. E esse aqui dá 0,75 do M máximo. Se vocês não quiserem fazer isso, né, pega o 4.916 e calcula aqui. O resultado dá igual, né? Óbvio. Não podia dar diferente. Eu coloquei tudo em função do M máximo. Tá? Olha o que eu fiz. CD Por quê? Porque o CD valia 1 para vir em balanço. Aqui ele não vale 1. Aqui ele vale essa expressão. Então, o CB vai ser 12,5 momento máximo. Dividido por 2,5 momento máximo. Mais 3 vezes MA 0,75 do M máximo. Mais 4MB. O MB é o máximo, 4. 4 momento máximo. Mais 3MC. 3 vezes 0,75 M máximo. O M máximo corta em tudo. E aí eu faço essa conta. Dá. Vou fazer um CB ali. Fazer aqui. O CB dá 1,136. Tem que dar menor do que 3. Ok? Então, o que eu faço aqui agora? Isso aqui tudo é igual. Né? Isso aqui tudo é igual. O que muda? Duas coisas. 1,136. Ok? Não, perdão. Eu disse que tudo muda, mas não é assim não. Aqui, o L passa a ser 900 agora. Porque eu tenho 9 metros de vão. Então, vamos lá. O E é o mesmo, o I é o mesmo, o IY. O L passa para 9 metros. O CW fica o mesmo. O IY é o mesmo, 1 mais 0,039. O J aqui vai aparecer
900 ao quadrado. Ok? E aí eu calculo o momento crítico para essa viga com a talha no centro dos 9 metros. E aí dá 1.820.308. Isso tem que ser maior do que 4.916,25. E é 1.800 maior do que 1.800.000 maior do que 4.900. O N deu 3,7. Ou seja, nós estamos com uma segurança em relação ao momento de flambagem lateral de N igual a 3,7, que está bom no pedaço, né? Parece que nós tínhamos dito que na ocasião daquele exercício, não lembro agora, o N sugerido era N igual a 4. Né? Eu estou aí no 3,7, né? Então, tá beleza. Então, pessoal, esse é o nosso segundo exercício e essa é a nossa recapitulação de flambagem, tá? Eu vou continuar conversando com vocês, um segundinho só.